Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Hoje a gente está começando mais uma série Colaborações. Hoje é a oficina aberta de número 11 e hoje nós teremos aqui a participação do Giovanni para poder nos ajudar a melhorar nossos fluxos de trabalho, que é uma ferramenta fundamental para o bom andamento de qualquer unidade. Vou passar a palavra para o Giovanni. E Ei, quem quiser comentar aqui depois no chat, eu vou ler as perguntas para o Giovanni responder depois. tá ok. Obrigado, Jaqueline. Imagina. Gente, eu também estou visualizando o chat aqui, mas aí realmente eu vou pedir o apoio da Jaqueline, para caso surja alguma pergunta específica, a gente já responder naquele momento, tá? Tá. Bom, como o Conrado me apresentou aí, eu sou especialista em processo, já venho trabalhando há um tempinho com o pessoal do TRF, em parceria com o Matheus. Algumas pessoas devem até conhecer ele na parte de governança. E agora houve realmente a oportunidade para apresentar para vocês um pouco da disciplina BPM e da notação BPMN, tá bom? Não é um monólogo, é um diálogo. Vão escrevendo perguntas, vão me interrompendo, levanta a mãozinha que eu estou de olho aqui, tá bom? O meu setup aqui é cheio de telinhas aqui, então eu consigo atender vocês a todo momento. Tá legal? Vamos lá. Bom, meu nome é Giovanni Gomes Correia Júnior, sou consultor especialista em processos, sou recertificado recentemente em CBPP, tenho a minha certificação OCEB, que estou providenciando o meu Advanced aí para o ano de 2026, e um pouquinho de experiência aí, são 26 anos de experiência trabalhando com processos, algumas empresas de mercado, algumas consultorias de mercado, trabalhando com consultoria dentro dessas empresas, trabalhando hoje na Central IT, prestando esse serviço para vocês aí. Então, algumas informações aí básicas sobre o meu trabalho como consultor especialista em processos, tá bom? Só para pontuar e lá no final eu vou reforçar isso. Nesse tempo eu consegui, graças a Deus, fazer duas publicações. Então, lá na Amazon, eu tenho o meu manual de disciplina BPM, um manual simplificado, e agora, recentemente, em janeiro de 2025, eu publiquei um outro livro, que é a Inovação com BPM e Técnicas Avançadas de BPMN. Então, ela está disponível, depois eu passo o link para vocês, quem tiver interesse, tá bom? Sem querer fazer propaganda, e já fazendo, porque eu tenho que divulgar as minhas conquistas, tá legal? Bom, o que a gente vai ver é uma visão integrada de gerenciamento do ciclo de vida dos processos para que possa auxiliar vocês nessa trajetória de entendimento e a concepção do que é a disciplina BPM. O que eu vou mostrar para vocês é muita coisa conceitual e depois a gente entra numa outra parte do nosso dia para falar especificamente da disciplina BPMN. Então vocês vão perceber que eu vou falar um pouquinho mais rápido, porque é muita coisa. Conversei com a Jaqueline, 2 horas para mim é pouco, porque é um mundo de informação, tanto na disciplina quanto na anotação, tá bom? Então, os conceitos fundamentais do BPM: estilo de gerenciamento, os avanços no gerenciamento de processos. A gente vai ver organização funcional e centrada em processos e a grande diferença dentro das organizações referente à gestão de processos e gestão por processos. Tem uma leve diferença aí que faz todo sentido quando a gente entra em projetos de processos, tá bom? E o que é o BPM, gente? Ele vem de uma história um pouquinho passada aí, e na literatura, quando vocês forem ver na internet, vocês vão ver três grandes ondas. A primeira onda, ela está lá atrás, quando a gente fala de Adam Smith, nas riquezas das nações. O grande e visualizado Tempos Modernos de Chaplin, onde a gente fala sobre a modernização e especialização do trabalho, que aí você vê lá naquele filme ele apertando o parafuso, então tudo aquilo é processo. Já na década de 40, a gente começa a entrar no ciclo PDCA e uma melhoria contínua com o Deming. Passado um pouquinho mais de tempo, a gente já entra no sistema Toyota, que é o Lean Manufacturing, ou seja, é a qualidade total daquilo que eu estou gerenciando. Anos 80, introdução do Six Sigma. Já no sistema Motorola, eles introduziram isso, e já o início da popularização das ISOs,
né? Começamos aí com a ISO 9000 e hoje a gente tem inúmeras outras ISOs fazendo com que as nossas regras de processos, nossas certificações sejam muito mais válidas. E entramos na década de 90 com Davenport falando sobre a reengenharia dentro da corporização, das organizações. A reengenharia, só para vocês entenderem que naquele tempo a gente falava de refazer as coisas. Então, se eu tinha processos, se eu tinha padrões e eu precisava melhorar lá naquele tempo, eu jogava tudo isso fora e refazia, eu fazia a minha reengenharia. Tá? Esse é o contexto básico quando a gente fala da reengenharia. Tá legal? Aqui, ó. E isso mudou um pouco, tá? Porque quando a gente fala na introdução da gestão de processos, a gente entra naquela primeira onda falando de reengenharia e tratando já na automação dos processos. Ou seja, eu tenho um processo, preciso modificar, então eu vou me utilizar daquelas informações para automações, para a gestão dos processos. A segunda onda, especificamente, ela entra na integração com sistemas. Ou seja, eu tenho processo, tenho desenho de fluxos lógicos realizados, tenho documentação e eu começo a fazer integração com os meus sistemas. E aí, na literatura, a gente para na terceira onda, que é efetivamente a gestão de processo de negócio. Só que a coisa foi mudando, a coisa foi crescendo tanto, que agora, a partir de 2020, a gente tem a quarta onda, que é o BPM digital. Então, a gente já começa a entrar na visualização de IA falando de processos. Hoje, a gente tem inúmeras IAs aí, que você coloca o seu texto de português estruturado, ele já traz para você processos, tá? Mas intimamente falando, as IAs, elas podem me ajudar num sentido de que me dá a concepção básica, porém a minha análise, a minha expertise não vai tirar o meu trabalho, não vai tirar a minha análise em cima de cada processo. E aí, daqui para frente, a gente tem a quinta onda, que é o BPM inteligente, como eu estou falando. Automação de processos em BPMS, a IA podendo ajudar a gente a melhorar o processo e não tirando a nossa concepção de análise. Tá bom? Então, isso é um pouquinho da história que a gente fala sobre lá atrás, desde quando chegou, e agora um futuro próximo que a gente vai começar a trabalhar com o IA dentro da gestão de processos. Tudo bem, gente? Vão me pontuando aí, vão me falando se está tudo ok. Tá legal? Bom, esses conceitos eles surgiram especificamente, como eu falei, lá na década de 90, quando houve a implantação do TQM e o BPR, o Business Process Reengineering, né? Tínhamos processo, tínhamos documentação, joga tudo fora e vamos refazer de novo. E aí depois a gente começou a ter uma abordagem mais estruturada para poder analisar, melhorar e controlar e fazer realmente a gestão com o objetivo de melhorar a qualidade dos nossos produtos, sendo produtos e serviços internos, ou seja, precisa fornecer uma informação para um departamento, para uma superintendência, ou para produtos e serviços externos. Vou atender um cliente externo, que aí a gente já está falando de empresas privadas. E através desses princípios do BPM, a gente tem uma grande gama de conceitualização. Então, eu consigo fazer medição, consigo monitorar os meus processos, consigo fazer controle e análise melhor dos meus processos de negócio dentro da empresa. Para quê? Para poder entregar melhor valor e um valor mais consistente. Tá? Processos de negócio, eles sempre estão continuadamente sendo melhorados. Eu não posso ter e eu não tenho processos estáticos. A partir do momento que eu desenho um processo, eu não posso ter aquele desenho, aquela documentação jogada numa pastinha ou jogada num arquivo e aquilo vai criar poeira. O processo ele tem que ser vivo. Tá? Então, com a tecnologia da informação, ela me torna um habilitador essencial para gestão de processo de negócio. E aí a gente tem todo um papel importante da TI quanto a essa questão de refazer, redesenhar, modelar os meus processos. E com o apoio da tecnologia de informação, a gente obtém melhores informações sobre os processos, que é onde ela ajuda a desenhar os nossos processos. E eu vou pegar um gancho lá para o que eu vou falar na frente, que é o gap que a gente tem entre a área de negócio e a tecnologia da informação. Tá? Segure essa informação aí. Boas práticas para a gente poder trabalhar com a disciplina BPM.
trabalhar numa estrutura orientada a processos, designar os donos. Eu preciso falar quem é o dono daquele processo, porque processos, eles não são específicos de uma área, eles não são específicos assim, só eu faço aquele processo. Processos, eles permeiam por áreas dentro da empresa. E aí eu consigo comprometer um pouco mais a alta direção para que a gente possa direcionar a disciplina, tá? Consigo trabalhar mais em parceria com os meus parceiros de negócio, e aí eu consigo cruzar essas áreas da organização. Tudo isso que eu estou falando, eu vou começar a mostrar para vocês visualmente como é que a gente trabalha isso, tá bom? E algumas metodologias incrementais que nos auxiliam na gestão de processo. O Scrum, Kanban, Lean, Six Sigma, tudo isso é um complemento. Tá? Eu não consigo trabalhar com BPM sozinho hoje no mercado. Eu sempre tenho metodologias incrementais que me auxiliam em tudo isso. Bom, como é que funciona atualmente as organizações? Muito lindo, muito maravilhoso, que eu tenho presidência, tenho diretoria, tenho as minhas gerências, os executores, mas no frigir dos ovos não é assim que funciona, né? Eu tenho toda a minha estrutura organizacional, está tudo muito bem colocado dentro da organização, porém, não é assim. As informações, elas vão e voltam sem que a gente possa ter esse controle. Por isso que a gente começa a trabalhar numa gestão de processos. E aí a gente tem que falar o seguinte: qual é o valor de processo para a organização para que aquela metodologia de organograma, cada caixinha sendo colocada no seu lugar, funcione? Eu tenho que trabalhar com os processos para poder implementar as estratégias nas minhas operações, aonde eu vou ter a visão, onde eu vou ter a minha missão, os valores que a organização tem para poder praticar os meus processos de maneira mais efetiva, tá? Então, processos dentro da organização, eles são os meus ativos que geram valor para a organização. E elas têm que criar uma diferença mais competitiva através desses processos, tá bom? Então, os processos, eles são responsáveis pela criação de valor na perspectiva do cliente. Quando eu sempre falar cliente para vocês, eu estou falando o meu cliente interno, a minha área, meu departamento, superintendência, ou gerência, como vocês querem chamar. E o meu cliente externo, se eu sou uma empresa privada, eu tenho que olhar para o meu cliente e o meu cliente olhar para mim, como é que eu estou trabalhando hoje. Então, por isso que o processo hoje dentro da organização ele é fundamental. E aí a gente começa a visualizar aquele organograma, aquela montagem de caixinha de uma maneira de gestão funcional. O que é a gestão funcional? É a visão verticalizada dos meus processos, aonde infelizmente eu tenho uma baixa coordenação, uma orientação fraca para o mercado ou para atender o meu cliente interno. Essa competência de indivíduos são restritas às fronteiras funcionais, desculpem, porque cada um vai visualizar o seu departamento, cada um visualiza só aquilo que eu faço, sem se preocupar hoje com a qualidade da informação que eu estou colocando para fora do meu departamento. Então, essa visão funcional funciona, mas a gente tem que fazer essa melhoria, tá? E aí a gente começa a ter uma visão mais transversal, ou seja, eu deixo de visualizar o meu departamento, começo a me preocupar com a informação que está saindo da minha área, do meu departamento, e melhorar a qualidade daquela informação. Porque eu estou começando a fazer com que os meus processos sejam mais estruturados. Então, eu tenho que ter boas práticas para esses processos serem melhorados, promover realmente a integração entre os departamentos, né? Criar uma responsabilidade desses processos. Olha, eu tenho meu departamento, vou mandar informação para outro, mas eu tenho que ter responsabilidade daquela informação que eu mando para que os meus processos sejam bem estruturados e aquela informação entre no processo do outro departamento também estruturada. Aí a gente já tem uma visão de cultura organizacional já horizontalizada. As pessoas e as equipes já começam a promover as melhorias para o cliente interno ou externo. Objetivos são mais definidos, visando esses clientes. As pessoas conseguem ver o negócio realmente como informações interdepartamentais,
os papéis da gestão eles passam a ficar mais formalizados, né? As descrições desses cargos dentro do meu departamento, descrição do cargo de outro departamento, começa a ser mais visualizada. Então, o fator de maior relevância quando eu falo dessa transversalização é a cultura organizacional. Então, trabalhar com BPM hoje dentro de uma organização, temos que mudar a cultura hoje, temos que pensar em processo, temos que pensar na gestão de como eu vou fazer os meus processos. E eu preciso ter alguns conceitos chaves para que eu possa trabalhar nesse conceito horizontal de processo. Eu preciso pensar qual é o meu objetivo, quais são as minhas tarefas reais que eu estou fazendo, quem são as pessoas que vão trabalhar comigo, quais são os sistemas envolvidos naqueles meus processos, aonde eu vou ter visibilidade para os meus esforços, os meus custos, quais são os meus gargalos, e realmente ter o conhecimento da operação, porque eu estou trabalhando com processos, tá? E essa visualização da organização tradicional e orientada a processos, ela começa a ter uma visualização diferenciada, né? Eu mostrei para vocês lá o organograma, aí a gente tem departamento conversando com outro departamento, a informação vai e volta sem uma logística disso. E aí, com essa visão orientalizada, horizontal, eu começo a entender o quê? Que eu tenho, sim, uma estrutura organizacional formada, porém eu começo a entender, lembra que eu falei lá que eu preciso identificar quem são as pessoas donas de processo? Então, esses processos não são da área comercial, não são da área de marketing ou produção. São processos que têm um dono, iniciam uma área e permeiam por outras áreas. Então, essa é a real visão de uma visão funcional dentro da organização e uma visão orientada a processos, tá? É assim que a gente já inicia a visão da gestão de processos de negócio. Então, essa aqui é a visão que eu tenho. Eu começo a visualizar a minha verticalização, começo a trabalhar introduzindo a disciplina BPM como metodologia, com aquelas ferramentas que vão me auxiliar, o Scrum, o Lean, o próprio Kanban me ajuda a eu trabalhar os meus processos, e aí quando eu tenho lá a minha visão funcional de gestão de processos, eu consigo entender que eu tenho a minha organização formada e donos de processo mandando informação para que todos possam ver o que está acontecendo dentro de um processo. Reforçando, processo não é de uma área, processo permeia por áreas, e aí esse permear por áreas, as informações têm que estar sempre bem introduzidas, formuladas, para que agregue valor às outras pessoas que vão visualizar. E o que é gestão de processos, que eu estava comentando na visão funcional, vertical, e a visão por processo, né? Então, algumas referências que a gente pode encontrar significado diferente aí no mercado. Gestão de processos, as pessoas podem achar que é a mesma coisa por processo, mas não é. A abordagem da disciplina BPM para fazer o gerenciamento de ciclo de vida de um processo, ela é verticalizada. Então, eu estou fazendo gestão de processo. Quando eu mudo a minha visão na organização, que eu tenho um dono de processo, e esse processo permeia, eu estou fazendo gestão por processo. Então, comumente, a gente pode até encontrar na literatura, na internet, que as duas coisas podem ser a mesma coisa, mas não é. Tá? Então, essa é a grande visão e diferença de gestão de processo e gestão por processo. O que eu estou ganhando com tudo isso? Quais são os meus 4 pilares aí para ganho na gestão de processos versus a gestão por processo? Meus grandes objetivos. A introdução de melhor qualidade e valor agregado de acordo com o interesse do meu cliente interno ou externo, onde eu vou diminuir os meus erros, né? Eu sempre vou ter incidência de redução de erros. Então, BPM, disciplina de gestão de processos, é redução de erros, aumento de qualidade. Flexibilidade. Eu consigo entender que os meus recursos vão começar a fazer melhores tarefas. Eu vou começar a introduzir esse meu processo horizontal e as pessoas vão entender melhor
o que eu estou fazendo, consigo mudar as minhas regras mais dinamicamente, a estrutura de recursos utilizada ali é melhor, é mais tácita nesse momento, quando eu entro na gestão de processo. Custos, eu consigo reduzir atividades improdutivas, eu consigo ajustar a minha capacidade de produção com aquilo que eu deixo de fazer. E redução de tempo. Tempo de espera de informação, tempo de espera de entrega, tempo de entrada, quando eu estou falando de empresa privada, o tempo de entrada de um novo produto no mercado. Então, esses 4 pilares são os grandes ganhos que eu tenho com a introdução da gestão de processo de negócio. Tudo bem, gente? Qualquer dúvida, qualquer coisa, me interrompam aí, levantem a mão que eu estou de olho em vocês aqui. Só para deixar claro, acho que vocês estão me vendo olhando para cima, né? É porque eu tô com uma tela grande aqui em cima, e aí eu não estou olhando para baixo, não, estou olhando para cima para poder acompanhar vocês aí. Giovanni, você está falando de BPM, BPM, BPM. O que é BPM? Vamos entender realmente o que é o BPM? BPM, gerenciamento de processo de negócio, ou, no termo em inglês, Business Process Management. Ele é uma disciplina que tem por objetivo a visão integrada de gerenciamento do ciclo de vida dos processos, buscando maximizar a eficiência e a efetividade do negócio, utilizando a tecnologia como meio para proporcionar agilidade, visibilidade e melhoria contínua. Por que eu li tudo isso? Porque isso está baseado no nosso CIBOC, que é o nosso corpo de conhecimento da BPMP. Tá? Então, não sou eu quem estou falando isso, é um conjunto de pessoas que definiram o que é a gestão de processo de negócio. E com isso, eu consigo ter melhores práticas na gestão dos mapeamentos, na modelagem, definição de nível de maturidade do meu processo, nas minhas documentações, planos de comunicação, automação de determinados processos, monitoramento. Quando eu defino um processo, eu faço a implantação, eu preciso monitorar aquilo que está acontecendo, né? Então, existem regras, existem tempos de monitoramento para que eu possa também introduzir os meus indicadores de desempenho e aí voltar no ciclo de vida contínua. Vamos tentar entender um pouquinho melhor? Gerenciamento de processo de gerenciamento. Ele vem do termo da palavra de gestão. Então, a gente conhece muito bem que é controlar, monitorar, medir. Processo. O termo é definido como um fluxo lógico de atividade que tem uma ação que inicia, um processamento a fim de gerar um resultado. Negócio. Negócio é aquilo que a empresa faz, é aquilo que a organização desenvolve. Tá? Então, a gente sempre tem esse conjunto de 3 palavrinhas para a gente poder entender a disciplina BPM. Gerenciamento, e qual é a abordagem, né? A gente sempre tem que falar que o BPM não é uma metodologia, ele não é uma ferramenta, ele é uma disciplina. Só para fazer um comparativo. Quando estudávamos lá o português, a matemática, o que é que eu mostro para as pessoas que eu entendo de português? Uma redação, um texto bem escrito, e na matemática, produção de cálculo, fazer as minhas equações. Então, isso é que eu estou mostrando que eu conheço essas 2 disciplinas. BPM, gestão de processo, também. Como é que eu mostro isso, que eu entendo o que é o BPM? Fazendo a gestão, mostrando os meus indicadores, mostrando os meus mapeamentos de processos, fazendo os meus indicadores. Então, por isso que a gente tem que chamar BPM de disciplina. Tá? Então, ele não é um produto, ele não é uma tecnologia que eu possa sair vendendo BPM, não. Eu posso vender projetos para a introdução de gestão de BPM dentro da empresa. Tá? Quais são esses benefícios da disciplina? Inúmeros. E não se preocupem que esse material vai ser disponibilizado para vocês na íntegra, tá, gente? Por isso que eu estou passando, e aí não estou falando ponto a ponto, tá legal? Mas vamos pegar algumas coisas bem importantes aqui. Medição de desempenho, acesso às informações úteis e vivas na organização. Então, é por isso que a gestão de processo, ela sendo bem introduzida, ela se tornando uma disciplina bem adequada, com a cultura organizacional bem definida, pronto, a nossa organização agora está definida para a introdução
de gestão de processo. Então, eu começo a ter informações vivas na organização. Tá? Essa transformação de processo vai impactar positivamente na visão do meu cliente, interno ou externo. E o compromisso com o cliente são bem mais controlados, né? Eu consigo entender aquilo que ele está precisando e aí eu consigo agregar valor dentro daquela informação. O BPM, a disciplina BPM, ela é focada em informações. Então, a informação que a gente tem hoje no nosso corpo de conhecimento nada mais é do que o nosso ciclo PDCA. E eu acho que vocês conhecem o ciclo PDCA. Eu planejo, eu analiso, eu implemento, eu monitoro, eu refino e vou entrar nesse ciclo, nesse looping, constantemente, porque nossos processos têm que serem vivos, né? Então, o PDCA ele é a nossa base para a constituição da gestão de processos. Gestão de processos, gestão por processo, tá bom? Então, eu preciso definir, analisar problema, faço treinamento, execução de plano de ação, verificação de resultados, monitoramento e começo a fazer a minha tratativa de desvios, as minhas melhorias e eu vou ficar nesse ciclo. Então, o PDCA hoje é a nossa metodologia básica para a gestão de processos de negócio. Giovanni, o que isso vai me agregar valor? Ele vai agregar valor a identificar a importância da estratégia dos meus processos e eu tirar vantagem daquilo que eu faço. Porque eu posso estar executando tarefas repetitivas, eu posso estar agregando, eu posso estar fazendo tarefas que simplesmente passam por mim. Como, por exemplo, o Giovanni recebe um e-mail. Para que eu recebo aquele e-mail? O que eu vou fazer com a informação daquele e-mail? Então, assim, eu preciso tirar vantagem das minhas informações, né? Para quê? Para que eu possa proporcionar a uma gestão de maior facilidade, encontrar oportunidade de melhoria dos meus serviços, aonde eu estou prestando, e aí eu consigo indicar os meus resultados melhores. Então, são tarefas, às vezes, que eu faço, executo sem agregar valor. Então, a gente consegue identificar isso lá na frente, quando a gente for desenhar, quando a gente for mapear processo, que está vinculado com a nossa disciplina. BPM, com suas melhorias, ele tem o termo de rapidez em que o processo é realizado, a sua eficácia, redução de custo, flexibilidade, melhor qualidade. E aonde a gente pode utilizar o BPM? Em qualquer lugar, tá? Eu costumo dizer que até dentro de casa a gente pode utilizar a gestão de processo. Por quê? Eu acordo, faço minha higienização, tomo meu café, vou para o escritório, paro, vou almoçar, isso é processo. Eu posso pegar um dia, parar aqui em casa e falar, peraí, deixa eu melhorar isso, deixa eu otimizar algumas coisas. Poxa, enquanto eu estou fazendo... Desculpa, gente. Enquanto eu estou fazendo uma tarefa, deixa eu rodar algum sistema aqui. Enquanto eu estou fazendo uma tarefa, deixa eu aplicar um indicador aqui. Então, eu consigo otimizar isso. Então, eu posso utilizar em uma infinidade de setores, inclusive dentro da minha casa, tá bom? Então, a gente, como está falando de empresa, a gente pode utilizar isso em departamentos, financeiro, recursos humanos, qualquer área a gente pode fazer a introdução da disciplina BPM. Lembrando, de novo, BPM eu não vou vender, não vendo BPM para uma empresa. Eu preciso fazer a mudança cultural na organização para que entenda que os processos dentro da organização são os seus ativos, são a sua biblioteca de informações para que eu possa ajudar a organização a ter o entendimento que os meus processos, a minha gestão de processos e a gestão por processos possam ser melhoradas. Ok? Então, onde é que a gente encontra o BPM, onde é que a gente encontra os nossos processos? Em qualquer área da empresa. Por quê? A empresa, a organização, ela é uma coleção de processos, né? Aqui eu trago para vocês alguns departamentos básicos de empresa. Lá, quando eu tenho uma empresa de construção, eu vou ter a engenharia, eu preciso pesquisar novos métodos de produção, até metalurgia, área de vendas, prospecção de clientes. Então, você vê, ó, eu tenho uma biblioteca, eu tenho uma coleção de processos dentro de uma organização, que isso vai fazer a diferença se eu começar a entrar com a melhoria de processo e colocar isso numa visão horizontalizada, tá?
Quais são os fundamentos do BPM? Toda organização executa um conjunto de atividades para alcançar os seus objetivos. Atendimento de pedido, recrutar funcionários, desenvolver novos produtos ou desenvolver novos sistemas, fabricação de produtos, pagar fornecedores, enviar informação para a gerência, enviar informação para a diretoria. Todas essas atividades e outras, elas podem ser agrupadas em processos. E aí eu consigo envolver mais de uma pessoa nesse momento. E o que a gente está falando agora? O processo de negócio. A palavra negócio, ela vai se referir ao quê? Ao que a organização faz, sendo ela privada ou ela pública. Então, processo de negócio vinculado à disciplina BPM serve para designar qualquer conjunto de atividades dentro de uma organização. Gente, alguma dúvida? Tá tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Temos pouco tempo. Atualmente, eu vou trazer 2 exemplos para vocês. A gente precisa identificar o que é o meu negócio. Tá? Eu prestei um serviço já há um tempinho aqui na Secretaria Estadual de Alagoas. Para quem não sabe, eu estou em Alagoas, estou em Maceió. A gente vem trabalhando aí no home office há um bom tempo, então estou aqui. Quiserem vir para a praia, podem vir. Então, qual é o negócio core da Secretaria Estadual de Alagoas? Arrecadar impostos e taxas estaduais. Então, eu preciso focar naquilo que eu estou trabalhando dentro da minha organização para que eu possa fazer a introdução da disciplina. Vocês vão me corrigir, quem é que pode me ajudar aí? O negócio core do TRF é garantir à sociedade uma prestação jurisdicional acessível, rápida e efetiva, para melhorar, analisar as decisões proferidas pelas varas federais. É isso mesmo? Me dê um joinha aí, se é isso mesmo. Alguém consegue me ajudar? Só para eu poder entender se eu fiz a pesquisa correta. Se eu fiz o meu estudo correto. Show, obrigado, Célia. Então a gente precisa entender o que é o meu negócio core. Porque se eu não entender aquilo que eu faço dentro da organização, eu não consigo entender a minha mudança de cultura organizacional para poder fazer a introdução da disciplina e sair da visão funcional para a visão horizontal. Então eu preciso primeiro entender isso. Tá? Então é só para vocês visualizarem esse exemplo do que é o negócio core da organização. Na literatura e na internet, muita gente vai falar, vocês vão ouvir, vocês vão ler, que BPM são 3 pilares. Eu coloquei uma coisa a mais aqui. O BPM, ele trabalha e combina os processos, pessoas, tecnologia e a própria organização. Vamos puxar um pouquinho aqui de trás? Porque organização é o quê? Um conjunto de processos, é um conjunto de informações. Se eu não tiver esses 4 pilares aqui, eu não tenho sustentação para a introdução do meu BPM, da minha disciplina. Então, é para isso que eu crio uma visão integrada do meu processo de negócio. Tá? Então, processos, pessoas que executam processos, processos que se utilizam de tecnologias e a própria organização que vai fomentar a minha disciplina e a minha gestão de processo. Com esses 4 pilares, o que eu posso me utilizar? Quais são as minhas tecnologias habilitadoras? Ferramentas de BPMS, ou a gente chama de suíte BPM, e ferramentas de modelagem. A gente vai visualizar uma ferramenta específica, mas são ferramentas que a gente consegue desenhar processo, o seu início, qual é a tarefa que eu faço, quem é que faz. Tá? Então, é um conjunto de tecnologias que vai habilitar os meus 4 pilares para que eu possa fazer a introdução e a mudança da cultura organizacional para a visualização de processos. Por que adotar o BPM dentro da organização? Tem uma infinidade de motivos, tá? Compartilhamento de conhecimento, consigo melhorar a satisfação e melhorar propostas para os meus clientes, interno ou externo, monitoramento, auditoria, fazer o compliance, tratamento de riscos, conformidade, inovação, integração com a área de TI. Eu quero chegar num ponto específico disso com vocês.
terceirização de novos serviços, melhor agilidade, eficiência na redução de custos e automação de rotinas, porque hoje, a gente falando em RPA, por exemplo, a gente tem que começar a reduzir tarefas improdutivas. Ao invés de eu criar um e-mail, vamos lá, vamos automatizar um e-mail padrão para que isso possa discorrer dentro da minha organização, dentro das áreas, e eu começo a agilizar. Então, existe uma variação de motivos para que eu possa trazer para vocês aqui a introdução da disciplina. Giovanni, você está falando muito de disciplina, processo. O que é processo, gente? A gente vai entender realmente o que é processo a partir de agora. Deming, lá quando ele começou a trabalhar na visualização de qualidade, na reengenharia, ele estava todo esse tempo trabalhando junto com os grandes pensadores, e ele trouxe uma frase que eu trago essa frase muito comigo. Se você não é capaz de descrever o que você faz como processo, você não sabe o que você está fazendo. Tá? Então, eu preciso transcrever isso como um processo, desenhar, mapear, modelar dentro da disciplina para entender aquilo que eu faço. Porque muitas e muitas vezes eu já peguei assim, equipes que quando a gente começa a desenhar processo, eu executo determinadas tarefas, mas como você faz? O porquê que você faz? Qual é a informação que você agrega valor? Peraí, Giovanni, peraí. Eu nunca pensei nisso. Então, vamos pensar agora. Então, você precisa entender que aquilo que você faz como processo, como tarefa, eu preciso descrever como um fluxo lógico dentro da modelagem de processo, para que eu faça que a minha disciplina seja bem estruturada. Tá? O que é um processo? O que é a palavra processo? É o ato de processar, é operar, é agir. Ele pode ser um método de execução, ele pode ser um sistema sendo processado e pode ser um segmento para determinadas ações. Então, nada mais é do que processo. É um conjunto de atividades. Tá? Lá no CIBOC, eles determinam o quê? Eles definiram um processo é um conjunto definido por atividades ou comportamentos executados por pessoas ou máquinas para alcançar uma ou mais metas. E vários pensadores colocaram aí as suas definições de processo, né? Desde 95 tem inúmeras definições. Cada pensador, cada escritor colocou uma definição. E nenhum deles eu achei aquilo que eu executo na minha trajetória, tá? Então, lá em 2019, quando eu lancei o meu manual, eu falei o seguinte: processos de negócio, o core da empresa, são um conjunto de atividades estruturadas que são processadas e têm por finalidade produzir produto, serviço, resultado ou documentos. Um processo, um desenho de processo, a gestão da minha disciplina, ela não pode andar sozinha. Eu preciso agregar valor e mostrar para as pessoas que eu estou produzindo alguma coisa e preciso documentar aquilo. Porque se eu estou trabalhando hoje numa organização, em determinado departamento, pode chegar uma pessoa nova e eu não vou ter tempo para aquela pessoa, para que eu possa ensinar aquela pessoa. Então, eu tenho que produzir serviço e documentar tudo aquilo, para que um cliente interno ou externo esteja bem instruído dentro dos meus processos, dentro das minhas tarefas que eu executo dentro do meu departamento, dentro da minha área. Tá? Então, essa também foi a minha definição, incluindo a parte de documentos. Um processo, ele pode ser estático ou dinâmico. O que é um processo estático? É aquele que tem uma estruturação, determinada ação, executou e pronto, acabou. Um processo dinâmico, eu consigo ter a capacidade de fazer a mudança dele no decorrer com que ele é produzido. E aí eu já estou mostrando um link lá para o meu BPMS, para automação de processo. Tá? Então, por trás dessas ferramentas, eu consigo modificar o meu processo automaticamente e dinamicamente. Tá? Por exemplo, vocês devem ter aí processos de aprovações, processos de validação de processos, instruções. Então, de repente, mudou uma legislação, mudou uma política, lá naquele processo,
baseado num sistema, eu consigo automaticamente incluir uma rotina, incluir uma tarefa. Então, por isso que eu chamo ele de um processo dinâmico, baseado numa ferramenta de gestão de processos. Aonde e como eu consigo identificar os meus processos, né? Meus processos, eu consigo fazer com que, verificando as minhas funções dentro da empresa, analisando como é que os meus processos estão sendo relacionados, visando e focando no negócio da organização, eu vou identificar que desde o primeiro contato com o meu cliente interno ou externo, até a entrega de uma avaliação de um produto ou serviço, eu vou conseguir agregar valor naquela informação. Então, é assim que eu consigo identificar e enxergar como eu vou melhorar o processo dentro da disciplina BPM. Vamos entender aqui um pouquinho, rapidamente, quais são os tipos de processos dentro da organização. Processos primários, também conhecidos como os processos finalísticos ou essenciais. Processos de suporte, aqueles que me dão suporte para o que eu estou trabalhando dentro da organização. Manutenção de recursos tecnológicos, manutenção predial, RH, tudo isso é o que está me dando suporte, né? E também tenho os processos de gestão, processo de gerenciamento, onde a alta gestão, diretoria, começa a se utilizar das minhas informações para poder monitorar melhor, para poder controlar melhor as atividades. Então, eu tenho 3 tipos de processo: os primários, os processos de suporte e os processos de gestão. Baseado em que isso? Baseado na cadeia de valor de Porter. Então, ele estruturou para a gente, há tempos atrás, uma cadeia de valor, onde eu vou ter, basicamente, nesta visão aqui, a visão inicial, onde eu tenho as atividades de apoio e as atividades primárias. Então, essa é a primeira visão de Porter. Atualmente, nós trabalhamos com outra visão um pouco mais modernizada, que eu vou ter aqui a minha visão de processos de gestão. Embaixo, eu vou ter a visão dos meus processos de apoio, suportando aqueles meus processos primários, onde eu vou ter desenvolvimento, validação, aprovação, produção, e aí uma infinidade de outros processos, tá? De outras áreas. Só que atualmente a gente visualiza processos end-to-end, são os processos ponta a ponta. Então eu começo a ter essa visão um pouco mais modernizada, onde eles são representados por pequenos processos que permeiam as áreas. Olha lá, eu tinha visão estrutural, funcional, atividades de apoio, atividades primárias, suporte, e agora eu tenho uma visão horizontal. Eu começo a identificar a minha gestão, a minha área de suporte e todo mundo visualizando quais são os processos que permeiam pelas áreas. Olha aí, a gestão de processo funcionando baseado naquilo que a gente estava falando de história. Então, a cadeia de valor de Porter, ela serve para isso, para que a gente visualize quais são realmente os processos que eu vou identificar como processos end-to-end dentro da organização. Exemplo de uma empresa de manufatura, tá? Gosto de trazer exemplos práticos para vocês. É uma empresa de manufatura de calçados de segurança. Então, eu tenho toda a parte de gestão, a parte de suporte, olha lá, almoxarifado, manutenção, a própria melhoria contínua está me suportando. Para quê? Para que as minhas áreas dentro dos meus processos primários sejam identificados quais são os meus processos de ponta a ponta. Tá? Então, eu preciso trazer uma visão externa para vocês, para que dentro da nossa visualização hoje do TRF, a gente comece a identificar, tentar identificar um pouco mais lá na frente, quais são os meus processos ponta a ponta. E aqui também, lá na Cefaz, a gente tem a parte de gestão, ó, aqui em cima. É só mudança visual, tá, gente? Parte de gestão, aqui em cima. Aqui embaixo, ó, eu tenho o que é suportado. E aqui no meio a política fiscal, onde eu tenho os meus processos primários. Então, a conceitualização de cadeia de valor, em algumas empresas mudam somente a visualização, tá? Mas o conceito é o mesmo. Tudo bem com relação à cadeia de valor? Gente, cadeia de valor é um outro curso, tá?
é um outro momento que a gente precisa parar e entender como é que a minha organização está montada. Eu, particularmente, eu fui estudar, eu não achei se o TRF tem ou não uma cadeia de valor. Procurei com algumas pessoas e não consegui identificar, tá bom? Mas eu consegui um mapa estratégico do TRF6, onde vocês mostram para mim visão de futuro, quais são os meus valores. Olha lá ele falando aqui, ó, dos meus processos internos, aprendizado e crescimento. Isso é subsídio para que eu possa montar uma cadeia de valor. Identificar dentro desses processos internos quais são os processos, baseado na minha gestão, no meu PPM, na disciplina, quais são os processos que vão permear por áreas. E aí eu começo a ter uma outra visão, né? Deixa de olhar para da minha visão funcional, verticalizada, e começo a entrar na visão horizontal e agregar valor para a informação que está saindo da minha área. Bom, a gente já falou um pouquinho da cadeia de valor, é só para vocês identificarem que eu consigo extrair processos dentro da minha cadeia de valor e desmembrá-los, tá bom? Como eu tenho falado, processos não é de uma única área, processos cruzam as áreas dentro da empresa. Então, eles vão permear por determinadas áreas, porque são processos end-to-end, processos começo, meio e fim. Bom, alguns escritores definiram, né, processos, se eles são complexos, se eles são dinâmicos, são processos de longa duração, processos automatizados, ou processos de negócio ou técnicos, e aí a depender da concepção, dessa visão das áreas funcionais da empresa, a gente identifica quais são esses tipos de processos. O que é que envolve um processo hoje dentro da organização? Atividades, papéis que são utilizados dentro do meu processo, ou seja, uma pessoa tem uma responsabilidade, essa pessoa é um ator que cumpre determinado papel, modelo de negócio se encaixa na cadeia de valor, tá, vou puxar aqui, totalmente, encaixa sim, viu? A Daniele está colocando aqui o modelo de negócio para ver se encaixa nessa cadeia de valor. Totalmente. Eu vou fazer até um dever de casa. Eu vou pegar essa imagem aqui, vou salvar e vou estudar para que a gente possa conversar numa outra oportunidade. Tá bom? O papel, ele usa recursos para cumprir essas responsabilidades. Então, eu vou me utilizar de tecnologia, de sistema, então eu preciso ter recursos para executar aquelas responsabilidades. Preciso ter interações para colaborar com o resultado e agregar valor no processo. E um processo ele sempre tem que ter uma meta, ele tem que ter um resultado, ele tem que ter uma saída. Eu não posso simplesmente ter a entrada de uma informação, estou executando e de qualquer forma entregar isso para alguém. Eu preciso ter uma meta, eu preciso agregar valor naquilo que eu tenho de saída com relação àquilo que está sendo processado dentro da minha tarefa diária. Tá? Como é o ciclo de vida dessas soluções de processo de negócio? Eu preciso entender como é que eu vou descobrir os meus processos, eu preciso analisar, eu preciso desenhar, eu preciso mostrar visualmente como eu estou trabalhando. E aí a gente já entra lá no BPMN, na modelagem, no desenho, mapeamento. Preciso desenvolver novos componentes, caso necessário, para o novo processo. Preciso implantar um processo. Não basta eu desenhar, não basta eu documentar, eu preciso implantar. Isso está funcionando? Esse processo que eu levantei, que eu desenhei, ele está funcionando no meu dia a dia? E já vou entrar na operação e depois no monitoramento. Então, esse é um ciclo para que eu possa mostrar quais são as minhas soluções para os processos de negócio. Na descoberta, devido a uma falta, isso é extraído de termos da internet, devido a uma falta de padronização de termos na disciplina, talvez a descoberta, mapeamento e modelagem pode ser a mesma coisa, mas não é, tá? A descoberta é transformar o entendimento dos processos atuais do tácito ou implícito para o explícito. Então, eu preciso descobrir aquilo que eu faço. Tá? Então, não basta eu entender, não basta eu saber aquilo que eu faço, eu preciso colocar para o explícito
aquilo que eu executo. Aqui eu começo a trazer para vocês várias dicas, tá? Onde a gente tem situações que vão motivar a empresa a fazer essa descoberta, entender como o processo ele funciona, documentar processos para facilitar o treinamento dos funcionários, que eu já tinha falado, identificação de controle de riscos. E para isso ser descoberto, eu tenho que entender que cada pessoa inserida dentro de um processo, ela vê apenas a sua parte. E existem pessoas especialistas, nós, analistas de processo, em conjunto com vocês, que são as executoras de cada ação, precisamos ter o quê? Essa visão além do alcance. Entender como é que você faz para que eu possa melhorar aquilo que você vai executar. Então, a partir do momento que a gente senta numa reunião, identifica qual é as suas tarefas, identifica qual é o seu processo, eu já tenho que pensar lá na frente, aonde é que eu vou alcançar com as pessoas que eu estou trabalhando para melhorar o processo dela. Então, o analista de processo ele tem essa finalidade, tá? Entender realmente como funciona a disciplina, como funciona a anotação BPMN, para que visualize lá na frente o que eu posso melhorar e agregar valor para vocês. Quem é que a gente envolve nessa descoberta? O dono do processo, o meu sponsor, os especialistas. Quem são os especialistas? Vocês que estão ali, ó, diariamente, entendendo como é a informação, entendendo o que é executado. E os analistas de processo, o especialista de processo, porque ela é uma pessoa que não conhece 100% do que o TRF faz, do que a secretaria faz, do que as empresas privadas fazem. Ele é uma pessoa que vai entender como é o seu negócio e agregar valor na mudança do seu negócio. Então, hoje, gente, eu tenho conhecimento de processos do TRF, processos da secretaria, processos hospitalares, processos agropecuários, processos, enfim, eu tenho esse conhecimento porque eu não sou especialista em determinado assunto de uma organização. Eu sou especialista em promover a melhor qualidade e introdução da disciplina BPM, tá? Então, a gente envolve essas 3 pessoas aqui para a descoberta e desenvolvimento de um processo. Para isso, a gente tem técnica, né? E uma das técnicas é essa, que foi desenvolvida lá pela IBM no Canadá em 77, que a gente chama de JAD, que é o Joint Application Design. É uma reunião formatada, na época, presencialmente. É uma reunião que se faz em U, onde eu tenho os executores, os meus clientes, colocando dentro de uma sala de reunião e falar assim, eu, como um mediador, que sou o condutor, como é que você faz determinada ação? Como é que você faz determinada tarefa? Essa informação vai para o seu cliente. Cliente, é assim que você recebe? Não, não é assim. Eu recebo um e-mail com 2 linhas de informação. Então, nessa reunião JAD, a gente não é o confrontar, mas é poder entender como é que o meu processo está sendo executado e a informação está sendo colocada para o meu cliente, interno ou externo. Tá bom? Isso é uma das técnicas. Já consegui fazer algumas reuniões online da mesma forma, tá, gente? Fazendo a condução, colocando ali 2 equipes e flui muito bem. E nessa reunião a gente tem algumas figurinhas carimbadas, né? Pessoas que vivem perguntando, pessoas que gostam de saber de tudo, mas não é pejorativamente. Nós, como condutores de reuniões de processo, a gente tem que entender dentro de uma reunião dessa para poder agregar valor naquela informação que vai ser produzida. Então você começa a perceber aquelas figurinhas e aí você começa a extrair melhor delas, né? Porque eu preciso melhorar o quê? Meu processo, eu preciso melhorar a atividade do meu executor, eu preciso melhorar a informação que o meu cliente recebe. Então, isso é agregar valor para que uma reunião seja muito bem conduzida. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, que a gente está chegando aqui bem no limite. Modelagem de processo do negócio. A finalidade de modelar, de fazer uma reavaliação do meu processo, eu tenho alguns objetivos. Eu preciso entender as minhas regras para aquele negócio, eu preciso entender quais são os meus objetivos no meu planejamento estratégico, quais são os meus processos mesmo daquele negócio e quais são os recursos que a gente utiliza. Tá? Então, com essa
com esses 4 pontos aqui, eu consigo entender o que um negócio faz, entender como as ações são executadas, para que aquilo seja melhorado e, de novo, sair da visão funcional vertical para ir para a horizontal, onde todos vão utilizar a mesma informação com ela sendo a agregada de valor. Tá? Na modelagem de processo, eu tenho grandes 3 passos. Os meus objetivos têm que ser bem estruturados, o meu processo ele tem que ser bem identificado, eu preciso realmente identificar quais são os sistemas que eu utilizo dentro daquela modelagem. Para cada processo que eu tenho, eu posso identificar qual é o meu nível de maturidade. O meu processo ele está básico, não tem documentação alguma, não faço nada com ele, ou é o meu processo ele está no nível 5, ele já está gerenciado, ele já está automatizado, e para isso tem metodologia. Tá? Para isso a gente utiliza do BPMM, que é o Business Process Maturity Model. Também está constituído no CIBOC, está constituído lá na OCEB. Então, eu tenho 5 níveis para identificar a maturidade do meu processo. A partir do momento que a gente faz a introdução, mudança cultural na organização, todos estão visualizando, comecei a identificar processo, mapeei processo, desenhei processo, eu vou começar a fazer o quê? Maturidade dentro daquele processo. Eu tenho uma planilha bem básica, depois eu posso até disponibilizar para vocês para entenderem realmente como funciona isso, tá bom? Só não vou abrir agora porque realmente a gente não tem tempo hábil para isso. O modelo de estratégia de porte, baseado lá também na cadeia de valor, eu tenho 5 forças, né? As barreiras e novos entrantes de mercado, quando a gente fala de empresas privadas. Qual é o poder do meu cliente? Aí eu já falo de cliente interno ou externo. Ameaças de produtos substitutos. Isso aqui é muito voltado para empresas privadas, tá? Manufatura, produção de metalurgia, tudo baseado, claro, na disciplina, tá bom? Então eu não vou entrar nem no mérito, mas como eu vou disponibilizar isso para vocês, vocês vão entender um pouco melhor esses exemplos que eu estou passando para vocês. Eu vou terminar essa fase aqui. A gente pode fazer uma pausinha de 2 minutos só para eu pegar uma água, tá, gente? Baseado na disciplina BPM, eu tenho algumas hierarquias para serem executadas. Primeiro, hierarquia de processos e documentações. Eu tenho a minha cadeia de valor, processos de nível 0, processos de nível 1, processos de nível 2, 3 ou 4, até onde eu consiga chegar. E dentro de um processo, dentro de uma atividade, eu consigo transformar aquilo em procedimento. Então, eu preciso entender que a minha hierarquia de processo, eu estou vinculada à minha cadeia de valor, posso descer num primeiro nível e representar isso em diagramas mais estratégicos, posso definir nível 2, posso definir nível 2. Espera aí, gente, que me colocaram aqui. Pronto. Posso definir nível 2, nível 3 e assim vou descendo os meus níveis de processo, até chegar num nível até lá embaixo de atividade, realmente falar como é que faz aquela atividade, qual é a tela que eu acesso, qual é o campo que eu preencho, qual é o botão que eu aperto. Então eu tenho que seguir uma estrutura lógica de processos, tá bom? Vinculado à arquitetura e hierarquia de processos, eu tenho a hierarquia de documentação, que é o que rege a minha organização. Se eu não tiver essas 2 hierarquias, a minha disciplina começa a ficar falha, porque eu preciso ter subsídios para poder trabalhar. Então, o meu primeiro nível é a política que está regendo, depois eu tenho o segundo nível, que são as normas, o terceiro nível são os desenhos, são os processos já definidos, e o quarto nível também eu tenho os meus procedimentos. Tá? É o POP, é aquilo que executa realmente como deve ser feito determinada tarefa. Tá? Então, isso a gente tem sempre que levar para a disciplina. Bom, vou fechar aqui essa nossa primeira parte, trazendo para vocês aquilo que eu falei lá no início. Lembra que eu falei sobre o gap entre área de negócio e tecnologia da informação? Bom, chegamos no ponto crucial. Disciplina BPM, notação BPMN
exclusivamente, assim, na pegada forte, ela serve para diminuir o gap que a gente tem com a parte de tecnologia, com a área de negócio. Às vezes, a área de negócio, ela trata determinados assuntos e tenta passar para o pessoal de TI, desenvolver sistema, fazer elaboração de banco de dados, fazer um BI, fazer um Power Automate, só que não tem entendimento. E aqui no meio, a disciplina BPM e o BPMN vai fazer com que as duas áreas falem a mesma coisa. Por quê? Quando eu vou para uma área de negócio, mapeio, desenho, modelo um processo, e esse processo, essa documentação chega na TI, eles vão entender como é que funciona, porque eu tenho um fluxo lógico de execução de tarefas. E o inverso, a mesma coisa. Quando eu entro na TI, o pessoal que desenvolve sistema, o pessoal que faz BI, o pessoal que faz Power Automate com fluxo lógico, vamos mapear, desenhar processos, que esses processos são mostrados para a área de negócio, a visão é a mesma. Então, para isso que a gente define a gestão de processos de negócio dentro da organização, colocando a mudança cultural em foco. Tudo bem, gente? Tudo bem, Jaque? Sim, tudo bem, Giovanni. Podemos ter aí 2 minutinhos, 3 minutinhos só para eu pegar uma água, senão eu vou chegar aqui, como eu falo rápido, eu vou chegar sem voz no final. Então, vamos lá, 2 minutinhos, hein? Tá fechado, 2 minutos. Bom, pessoal, eu já estou de volta. Me dê um alô aí se eu posso começar. Pode sim, levou a sério os 2 minutos. Não, com certeza. Foi só para pegar água. Senão eu vou chegar aqui no final sem voz. Vamos lá. Gente, vamos falar sobre BPMN. Eu fui muito corrido agora no BPM, mas eu tenho toda a disponibilidade, Jaqueline sabe disso, que eu estou à disposição de vocês. Entrem em contato comigo, com a Jaqueline, para que eu possa tirar dúvidas, sanar dúvidas. Vamos mudar um pouquinho o chapéu e vamos falar da execução, tá bom? Vamos lá. Vamos reforçar aqui? Se você não é capaz de descrever o que você faz como processo, você não sabe o que você está fazendo. Processo, ato de processar, operar, agir. Então, processo é um conjunto de atividades. De novo, processo de negócio, conjunto de atividades estruturadas que são processadas, tem por finalidade produzir produto, serviço, resultado e ou documentos para um cliente interno ou externo. Vamos entender de vez por todas o que é desenho, o que é mapa, o que é modelagem. Tá?
Para eu entender o que é um desenho, uma modelagem, eu preciso saber a informação que eu tenho e o que eu preciso produzir. Essa fase aqui eu também tenho outra contextualização. É assim, para a gente conversar mais de 1 hora sobre esse slide aqui, tá legal? Então, pensem aí rapidamente como é que vocês produziriam isso. Como é que eu saio produção de uma torrada? Pensaram? Pronto. O Tom, ele tem um curso específico para eu poder modelar aquilo que eu tenho em mente. Então, várias e várias pessoas, quando ele falou, eu quero uma torrada, então eu preciso entender como é o meu processo. E cada pessoa colocou o seu modo de produzir uma torrada. Só que qual é o produto final? É uma torrada. Tá? Então o processo o processo ele não vai mudar, mas o processamento sim. E o meu produto final é uma saída específica, um produto com valor, certo? Então a gente precisa entender que documentar o meu processo, eu preciso ter um valor real do meu trabalho ao qual eu vou documentar. Então o valor a ser produzido e atualizar a documentação de um processo é dizer que eu vou documentar processo sem ser encarado como um trabalho burocrático. Ou seja, se eu vou desenhar processo, se eu vou escrever, fazer um descritivo daquele processo, não pode ser burocrático, porque eu estou agregando valor àquele desenho, àquele descritivo. Tá bom? BPMN, aonde ele surgiu? Isso eu preciso mostrar para vocês, porque não basta a gente falar do que é o BPMN, tá? Lá em 2001, houve a formatação de um grupo de trabalho, 58 membros, representando 35 organizações do mundo, e fecharam numa contextualização. 2002, primeiro draft apresentado ao mercado. 2003, BPM 1.0, já constituído e apresentado em 2004. 2005, BPMI entrou em fusão com a OMG, que ela hoje tem a sua certificação OSEB. E aí, em 2006, após essa fusão, houve realmente a versão inicial do 1.0. E aí foi adotada pelas organizações, padronização de modelagem, né? Sistema mundial foi introduzido. Então, se eu desenhar um processo aqui e mandar para Portugal, mandar para os Estados Unidos, eles vão entender a minha padronização de BPMN. Tá? E em 2014, a última versão, que é o BPMN 2.0, é o nosso padrão mais aceito mundialmente para desenho e modelagem de negócio. Tá? Então, essa é a pequena história sobre BPMN, para que vocês não entendam que surgiu assim do nada. Corpos de conhecimento. Nós temos o CIBOC, Corpo de Conhecimento da OMG, que é referenciado pela certificação OSEB, e nós vamos estar utilizando uma ferramenta específica que tem também dentro dela um guia de usuário. Então, esses são os 3 básicos hoje que a gente pode trabalhar com relação aos modelos de referência. O BPMN, ele é uma notação gráfica. Então, eu tenho o conhecimento do que eu preciso fazer, mas é um conjunto de regras para promover instrumentos dos meus processos, onde eles são desenhados, mapeados e modelados de maneira padronizada. E aí ele vai criar uma ponte padrão. Olha lá o gap entre os processos de negócio e implementação de processos baseado em sistemas, baseado em banco de dados. Tá? Então, aí ele serve para isso. Mostrar graficamente aquilo que eu estou fazendo. E por que eu devo usar o BPMN, né? Para poder mapear em detalhe todo o meu processo, as minhas atividades. E esse principal objetivo é diminuir essa distância de entendimento entre os objetivos de projeto, o objetivo definido pelo sponsor, a análise de requisitos pelos analistas, quais são os programas sendo desenvolvidos, e aí eu vou mitigando e reduzindo os meus riscos. Esses gaps dentro do BPMN são gaps de comunicação. Eu posso ter realmente uma linguagem simples, sou capaz de diagramar vários processos complexos e técnicos, e ele vai além daquele workflow tradicional. Né? O que é workflow? É aquela visão, muitos aqui vão conhecer, vision, né, de fluxograma. Ele vai além disso. Ele vai mostrar realmente quem é que faz, como faz,
o porquê faz e quando faz. E aí eu consigo ir resolvendo esses problemas de integração visualmente, graficamente. A gente já começa a ver aqui algumas imagens de desenho de processo, tá? Notação, ela é robusta. Eu vou mostrar quem faz, como faz, meu Deus, participante tem uma visão única do seu processo e vamos exibir claramente como cada um executa e interage dentro do meu desenho. BPMS, ferramenta de BPM e quais são os tipos de processo dentro da anotação. BPMS nada mais é do que sistemas que vão me auxiliar. Quando eu desenho um fluxo lógico de processo, eu vou introduzi-lo dentro de uma ferramenta para gerar formulários, para gerar itens de aprovações, itens de envios automáticos de e-mail. Então, são sistemas de automação de processos. A gente chama de suite BPM ou BPMS. E aí eu tenho uma gama de BPMS, de modelers de mercado, tá bom? A OMG ela tem uma relação em números de desenhadores, tenho vários BPMS de mercado, então eu posso escolher aquele que vai ser melhor entre valores, entre melhor utilização dentro da minha organização. Então não é pouca coisa não, tem muita coisa, muita informação para que eu possa escolher aquilo que é melhor para mim. Bom, o BPMS ele fornece uma visão única do processo. Então, ambas as áreas, as grandes áreas da minha organização, ou seja, áreas de negócio e a tecnologia da informação vão visualizar o mesmo processo. Como é que isso funciona? Na prática, se eu tenho um processo fora do BPMS, várias áreas vão visualizar determinados pontos do meu processo, né? E quando eu faço a introdução de um BPMS, essas áreas que fazem a execução vão visualizar de uma única maneira quais são as tarefas sendo executadas e essas tarefas por si vão acionar sistemas. Então fica transparente para essas pessoas da execução qual é o sistema que eu estou trabalhando, porque eu já tenho por trás disso um BPMS. Tá? Já na visão de designer, eu tenho também algumas ferramentas específicas, né? Online, aí eu tenho o bpmn.io, Camunda. O Ares é uma ferramenta muito robusta, que ele não trabalhava com BPMN, ele trabalhava somente com VAC e IPC, tá? E aí ele teve que se adequar ao BPMN por uma questão de mercado. O Bonita é uma ferramenta de automação de processos, assim como o Visage. O Visage, eu trabalho muito com ele, já tem um bom tempo, porque ele, além de ter o seu designer, ele tem a sua versão de automação. Então, eu desenho no Visage e jogo isso para a versão de automação. Então, eu tenho um conjunto lógico aí para a automação dos meus processos baseado no meu desenho. Quais são as visões de processo que eu tenho? Quais são as visões de desenhos de processo? Para que eu entenda essa visão, eu preciso entender o quê? O que é desenho, o que é mapeamento e o que é modelagem. Modelagem hoje, no CIBOC, é eu já olhar para o futuro. Só que na prática, gente, como eu trabalho muito na questão de visão de processo, eu identifico de uma outra maneira. Se eu vou desenhar um processo, é porque aquela área já tem constituído como é que ela faz, como faz e por que faz. Então, nós vamos produzir isso graficamente, né, num desenho lógico. Então, eu estou desenhando um processo. Caso uma área tenha a noção de um processo, como ele funciona atualmente, eu preciso mapear. Por exemplo, aquele lindo e antigo desenho do mapinha do pirata. Então, para eu mapear aonde eu vou chegar lá no xizinho, eu preciso traçar um caminho para chegar lá no meu ponto do ouro. Então, eu estou mapeando, eu estou criando um mapa, produzindo do zero um mapa para o meu ponto de produção final de serviço. A modelagem, ela vem depois do meu desenho e depois do meu mapeamento.
Por quê? A modelagem, eu já tenho um desenho pronto, eu já tenho um mapa pronto e eu preciso melhorar o meu processo. Eu preciso começar a entender que eu vou trabalhar no novo, eu vou implementar novas tarefas, eu vou reduzir tarefas. Então, eu estou modelando o meu processo, tá? Então, na prática, desenho, mapeamento e modelagem são termos para a gente diferenciar, tá legal? E eu também tenho dois tipos de processo que a gente trabalha dentro do BPMN: processo de coreografia e processo de orquestração. O que é um processo. Opa, desculpa, tá apertando errado. O que é um processo de coreografia? Processo de coreografia, e essa visão, ela é do Oracle BPM. Então vocês veem que eu não trago para vocês somente um desenho, não. Eu trago várias imagens para vocês entenderem que existem várias ferramentas no mercado, tá? Então essa é a coreografia. Por que a gente chama de coreografia, gente? Porque eu tenho um início lógico e vou traçando o meu caminho até chegar no meu produto final. Ó, cheguei no meu final. Então por isso que a gente chama de coreografia, porque eu estou permeando pelo meu processo. Tá? Eu estou ali, ó, caminhando pelo meu processo na coreografia. Já a orquestração, eu preciso de um BPMS. Então, quando eu desenho um processo baseado na orquestração desse processo, o meu BPMS é quem vai conduzir as minhas ações e fazer com que essas ações sejam trocas de mensagem com quem está executando. Tá? Então, coreografia. Desenho um processo baseado no meu fluxo lógico e a orquestração, necessariamente eu preciso de um BPMS, porque eu vou criar o meu processo dentro do meu BPMS e ele é quem vai trocar informações com os seus executores. Tudo bem? Essa é a grande diferença de dois tipos de processo. Visualizações de desenhos de processo. O que a gente tem aqui? A gente tem o Ares. A visão da ferramenta Ares, ela trazia muito o EPC, né? A cadeia de valor de processos agregada. Então, ele trabalha muito com evento-função no modo vertical. Essa era a base de uma visão de processo. Qual é a outra visão de processo? IDEF. Esse aqui, com certeza, eu acho que nunca ninguém viu. É só os nerds de processo que vem. É uma metodologia desenvolvida lá pelas Forças Aéreas Americanas, porque eles precisavam produzir mais rapidamente as suas forças. Tá? Então, eles produziram uma metodologia específica. Então, só para vocês entenderem, o IDEF 0 é o meu macro. É aquilo que eu trabalho numa visão única do meu processo. E o IDEF 3 é o detalhamento daquele planejamento, daquela tarefa específica. Então, para vocês verem o quanto é complexa essa metodologia do IDEF, que eu estou no IDEF 3. Imagina como é que eu faço o IDEF 12 aqui, né? Qual é o nível de detalhamento. Isso é só para conhecimento. Esse é o nosso lindo e famoso fluxograma, desenhado lá no Visio. E também eu tenho um modelo de processo que é o nosso grande português estruturado, que ele hoje eu ainda utilizo para fazer o descritivo dos meus processos. Tá? E a anotação BPMN 2.0. Eu estou num processo aqui colaborativo, privado, vou explicar já já o que é isso, mas essa é a visão do BPMN dentro do Visage. Tá? Essa é a visão do Visage. Para outras ferramentas, a visualização e estruturação de tarefas, de regras, vai ser a mesma. Mas nenhuma outra ferramenta tem essa simplicidade de cores, tem essa simplicidade de colocar regras bem definidas, tá bom? Por isso que eu utilizo muito o Visage. E agora a gente precisa entender o que é processo e o que é fluxo. Tá? Muita gente fala, vou desenhar um fluxo. Não, você não está desenhando um fluxo. Dentro do BPMN, você desenha processo.
Dentro do seu processo, eu vou ter o quê? Um fluxo lógico. Então, esse daqui é um desenho de processo e dentro dele acontece fluxo lógico. Então, nesse caso que eu tenho 1, 2, 3, 4 fluxos lógicos acontecendo. Então, a gente deixa de falar que estou desenhando um fluxograma, porque fluxograma é lá no Visio. A gente desenha processo, tá bom? Então, dentro do meu processo, eu tenho fluxo lógico. Atributos de um processo dentro do BPMN. Dono do processo, qual é o propósito do meu processo? Eu preciso ter um objetivo para esse processo. Quem é o meu cliente interessado e quem são os especialistas, que é a fonte de informação para o conhecimento desse processo. Existe uma metodologia que eu idealizei, que é o roadmap para desenho de processo. Então, eu preciso conhecer um projeto, eu preciso planejar, identificar se eu vou fazer a visão atual ou se eu vou fazer a visão futura, se eu vou implementar, se eu vou monitorar. Então, esse desenho aqui também posso disponibilizar para vocês com esse material, que é uma metodologia que eu utilizo para os meus desenhos de processo. Tá bom? E dentro do BPMN, dentro da conceitualização de processos, a gente tem a visão as is e a visão to be. O que é a visão as is? É o atual, é como eu executo, contendo os meus erros, contendo os meus acertos. E a visão to be é a minha modelagem de processo, é como eu quero transformar aqueles meus erros em acertos, tá? Então, um exemplo bem básico aqui, ó. Eu tenho a tarefa 1, tenho a tarefa 2. Eu melhorando o meu processo, visualizando o meu to be, eu já coloquei as duas tarefas lado a lado. Tá? Então, to be, visão, tirar foto do atual, as is, visão e foto do atual. To be, visão futura, modelagem, aquilo que eu quero agregar valor nos meus processos. E quando é que eu não utilizo o as is? Quando é que eu só vou para a modelagem, para o futuro? Quando eu tenho restrições de melhoria, quando eu tenho a objetivação de fazer pequenas mudanças dentro do meu processo, quando você não entende o processo atual plenamente, eu já posso ir para a modelagem. Se a própria organização ela tem aversão a riscos, deixo de olhar para o atual e vou direto para a minha modelagem, como eu quero que ela seja, tá? E quando deve ter uma grande importância para o meu planejamento estratégico. Então, a grande diferença entre o as is e o to be deve ser um documento de gestão de mudança, porque eu não vou trabalhar mais o as is, vou trabalhar a minha modelagem futura e eu preciso documentar isso, tá bom? Vamos lá. Eu começo a entender que a visão as is e a visão to be, de acordo com outro escritor, eu tenho alguns tipos de modelagem, tá? Uma modelagem descritiva, que pode ser abstrata, de alto nível, que ela é simples para a organização, também pode ser. Ela precisa ter um entendimento dos fundamentos e conceitos do BPMN, que são as piscinas, as raias, eu preciso descrever exatamente como funciona. Uma modelagem analítica ela é mais detalhada. Ela mostra passo a passo quais são seus caminhos de exceções, quais são os desempenhos que eu preciso executar, quando posso fazer uma simulação, se eu vou criar ou não os meus requisitos detalhados para a implementação dentro de tecnologias da informação, e a modelagem executável. E aí eu estou falando de automação. Vou pegar os meus modelos e transformar eles em executável. Então, esses são os 3 grandes níveis em que o Bruce Silver escreveu em um dos seus livros para os tipos de modelagem dentro do BPMN. Alguns níveis, né, e as nossas paletas de aplicação, no primeiro momento a gente vai ver um geral dessa modelagem, só para vocês entenderem como é que funciona. E aí eu posso entrar até num detalhe depois. Mas eu preciso entender como é que eu vou realizar a minha modelagem de processo, como é que eu vou instituir o meu desenho de processo. Eu preciso fazer com que eu entenda aquilo que eu preciso. Então, como é que a gente representaria a chegada de um e-mail para alguém dentro de um processo?
Porém, eu preciso contextualizar. Esse e-mail, ele foi enviado de uma área para outra, ela faz parte de um fluxo lógico do processo. Essa pessoa, ela só recebe e-mail, não vai utilizar para nada, né? Então eu preciso contextualizar tudo isso. Parece muito simples essas perguntas, mas no frigir dos ovos eu tenho que entender que existem algumas considerações somente para um e-mail. Mensagem recebida ou enviada, eu preciso procurar. Quando essa mensagem chega, a pessoa ela é alertada, existe sincronismo de trabalho, a informação chega consolidada com uma qualidade boa. Então, tudo isso são perguntas para que a gente possa desenhar e modelar processo. Você vê, um processo simples de envio ou recebimento de e-mail, eu tenho vários questionamentos a serem seguidos. Tá? Bom, na modelagem, eu tenho modelagem também na visão estratégica, a visão analítica e a de execução. Já introduzindo vocês no BPMN, tá? A visão estratégica, ela é bem simples. Eu me utilizo de poucos objetos, tá? Para que isso seja visto por uma visão um pouco mais de alto nível. Gestão, diretoria, para que ele não precise entender como é a execução, tá? Aí eu vou ter a visão analítica. A visão analítica, ela é gerencial. Vou começar a introduzir novos objetos de BPMN. Então, eu tenho um pouco mais de refino dentro do meu desenho de processo. Né? Começo a colocar mais tarefas, coloco mais regras, e depois eu vou ter a execução, que realmente eu vou fazer um detalhamento operacional. Como, quando, quais são as regras, para onde vai, para onde vem. Vou verificar se eu tenho uma pendência, se não tenho pendência, e aí eu começo a ter muito mais detalhamento dentro do meu processo. Quais são os problemas dessa modelagem, né? O propósito dessa modelagem é tornar realmente o conhecimento explícito, mas eu preciso ter algumas considerações. Não preciso considerar a modelagem como um problema de comunicação. Se eu tenho níveis de modelagem, de desenho de processo, eu tenho que ter uma comunicação muito mais explícita, tá? Então, essas dicas que eu vou passando para vocês aqui, vai basear tudo que a gente vai falar daqui para frente na concepção de BPMN dentro do BISAGE para as nossas regras. Dentro do BPMN, e a gente está falando muito de tipos de processo, só que isso é comumente para quem está no dia a dia, tá? Esse detalhamento, essa nomenclatura, acaba entrando por osmose no dia a dia da gente, talvez para vocês sejam até um pouco mais técnico. Então, dentro do BPMN, a gente tem processos privativos. O que são processos privativos? Só preciso desenhar aquilo que eu faço. Eu não tenho interação com outra área, só quero documentar aquilo que eu executo. Eu tenho um processo abstrato. Processo abstrato, eu tenho interação com outra área ou com outro processo, mas eu não preciso identificar aquilo que faz dentro daquela área. Então, vocês veem aqui que eu não tenho nenhum objeto dentro desse processo aqui. Então, eu chamo ele de abstrato. Colaborativo. Eu vou desenhar o meu processo e vou entrar em colaboração com outro tipo de processo. E aí eu sei o que aquele processo faz, eu sei o que aquela área executa, com certeza, tá? E aí eu consigo desenhar num colaborativo. O mais utilizado é o nosso colaborativo detalhado, aonde eu tenho um único processo sendo executado, porém eu começo a identificar quem são as pessoas, quem são os participantes executantes dentro do meu processo. Então, esses são os níveis básicos de tipos de processo dentro do BPMN. Esse é o mais utilizado, tá, gente? Vou passar aqui direto, porque a gente já falou sobre hierarquia de processos, mas temos um detalhamento que é importante. Macroprocessos, processos de nível 1, processos de nível 2 e atividades, são aqueles POP, são os procedimentos onde eu vou identificar as tarefas. Tá? Então, essa é a minha hierarquia de processos. Porém, eu posso entrar dentro de um processo único, lá no meu processo privativo, e também detalhá-lo em atividades e chegar em procedimentos.
Como é que isso funciona na prática? Nível 0 é aquele meu macro processo, onde eu vou visualizar gerencialmente o que é executado. Se eu vou sair detalhando em níveis, eu pego uma caixinha dessa daqui, ó, e vou começar a detalhar no nível 1. Nível 2, eu vou começar a pegar uma caixinha daqui do meu nível 1 e detalhar em vários níveis de subprocessos. Nível 3, eu já estou pegando uma tarefinha dessa daqui e traduzindo como procedimento. Então, essa é a visão prática de hierarquia de processos, tá bom? Nível 0, nível 1, nível 2 ou nível 3, nível 4, como eu quero que isso seja formatado dentro do meu projeto, até chegar num procedimento operacional padrão. E agora a gente vai falar exatamente do que é o mais legal, que é a ferramenta BPMN, é a ferramenta Model Visage. Sou especialista, sou certificado pela Visage, e como eu falei para vocês, a Visage ela tem duas ferramentas, que é o Modeler, onde eu só desenho o processo, que vocês acabaram de ver aqui, ó, processos desenhados, mas ela tem um Studio, onde eu pego aquele processo e introduzo dentro do Modeler para poder fazer as minhas automações. Quem não conhece o Visage, essa é a nossa carinha do Visage. Ele já está numa versão superior a essa 400155, tá bom? Eu acho que ela está na 4.2, mas essa é a visão do Visage, tá? Dentro do Visage eu tenho as minhas paletas, são as minhas ferramentas. As ferramentas de fluxo lógico do processo, artefatos que eu posso agregar valor a determinadas tarefas, as minhas swim lanes, que são as minhas piscinas, são as minhas raias, e os meus conectores, conectores de tarefa a tarefa, conectores de regra de negócio, conectores de mensageria, conectores de artefatos. Então eu tenho uma paleta específica para isso dentro do Visage. Essa paleta, pessoal, ela está aqui na lateralzinha da ferramenta, ó. Ela é bem divididinha, tá legal? E agora a gente vai entender um pouquinho de como são os objetos dentro do Visage, referenciando aos meus desenhos. Eu tenho objeto de tarefa, objeto de subprocesso retraído, objeto de subprocesso expandido. É o mesmo objeto, tá bom? Porém, quando eu dou um cliquezinho ali, ele vai expandir o que eu tenho lá dentro. Tarefas de looping, que são tarefas executadas constantemente, como tipos de verificações, tipos de introdução a informações de banco de dados. Então, eu consigo colocar tarefas de looping. E subprocessos também podem ser executados como loopings. Uma tarefa, ela é uma tarefa atômica, ou seja, pouca abrangência. Eu não posso colocar dentro de uma tarefa, verificar e padronizar e gerar relatório. Não. Eu verifico, eu padronizo, eu gero relatório em tarefas separadas. Eu não posso ter execução de mais de uma coisa dentro de uma tarefa. Por isso que ela tem que ser atômica, tá bom? E uma tarefa ela pode ser manual ou automática. O que é um automático? É um sistema executado, é um envio de e-mail, processos que são executados por sistemas ou outros processos. Bom? E os nossos elementos básicos, né? Que são essas tarefas, a tarefa padrão, o subprocesso e o subprocesso expandido. Então, como eu falei, uma tarefa, a partir do momento que ela começa a ficar maior, eu posso transformá-la dentro do Visage como um subprocesso. Tá bom? Como é que funcionam as regras dentro do BPMN, dentro do Visage? Tudo que acontece dentro de um processo, dentro de um subprocesso, tem que ser executado para que a informação seja mandada para outro processo. Então, qual é a minha sequência aqui? Eu executo a tarefa 1, executo a tarefa 2, e só então eu vou mandar a informação para a execução das outras tarefas. Então, existe um fluxo lógico sendo executado. Esse fluxo lógico, eu tenho participante, papéis e o próprio contexto do processo sendo executado. O que é o contexto?
é o escopo daquilo que é executado dentro do processo. Então, para que eu execute essas informações, executar as tarefas, eu preciso que essas funções sejam executadas. E o fluxo lógico é um conceito-chave dentro do processo. Tá? Eu tenho que ter as transições, eu tenho que ter o meu fluxo lógico em perfeita harmonia. Então, eu não posso ter falha nos meus fluxos lógicos. Então, se eu abrir a porta, eu vou atravessar pela porta, então eu tenho que ter a minha conexão dentro do meu fluxo lógico. As transições de sequência, a tarefa ela pode fazer o sequenciamento de funções. Né? Então, quando eu coloco dentro de um processo tarefas sendo executadas, eu posso fazer com que elas executem constantemente. Como é que eu gero esses loopings? Então, quando eu inicio um looping que ele volta para a tarefa anterior, eu estou sobreescrevendo aquilo que eu executei na tarefa anterior. Então, quando eu faço automação de processo, eu executo um primeiro passo, vou executar o segundo passo, e aí quando eu torno essa tarefa em looping, esse processo em looping, eu não estou mais sobreescrevendo, eu estou agregando valor ao meu fluxo lógico. E aí é bem relacionado aos BPMS, tá? Eu só estou colocando para vocês como é que funcionam esses loopings, a metodologia de looping dentro do BPMN. Agora a gente começa a ter comportamentos dentro do subprocesso. Quando eu tenho um subprocesso sendo executado aqui dentro, quer dizer, Giovanni, peraí, você falou que tem que ter as linhas de transições, tem que estar ligado. Mas existem algumas exceções, algumas regras. Nesse exemplo que eu trago para vocês aqui, quando eu executei a tarefa 1 dentro do meu processo e a informação foi aqui para dentro, quer dizer que toda e qualquer tarefa que pegar essa informação pode ser executada. A primeira tarefa que iniciou aqui, sendo executada, já vai mandar a informação para a última tarefa. Tá? Então eu tenho as minhas regras. A partir do momento em que eu defino as minhas regras dentro do meu subprocesso, aí sim, se eu executar a tarefa 1, eu tenho que identificar qual foi a tarefa que iniciou, quais são as tarefas que vão ser finalizadas para que a última tarefa seja realizada e finalizar o meu processo. Então, dentro do BPMN, a gente tem as suas exceções, as suas regras sendo executadas. Eu tenho caminhos múltiplos e as transições. Agora é um momento realmente de técnica dentro do BPMN. Tá? Minhas regras principais. Regra OU. A regra OU, ela é binária. É sim ou não. Ou eu vou por aqui, ou eu vou por aqui. Verifiquei. Está verificado ou não está verificado. Porém, muitas pessoas desenham a regra OU dessa maneira aqui, ó, sem colocar a regra. Giovanni, funciona? Funciona. Não indico. Eu indico sempre colocar as regras. As regras elas têm que estarem explícitas dentro do meu processo. Porque a leitura ela é diferente. Tá? Então, se eu executei a tarefa 1, ou eu vou executar a tarefa 2, ou a 3, ou a 4. Mas espera aí. Posso executar a 3 primeiro ou a 2 segundo? Pode. Só que eu não estou referenciando aqui sem a regra, eu não estou referenciando quem é a tarefa padrão, tá? Então, eu preciso sempre colocar como explícito as minhas regras de negócio. Então, é esse losango com o xizinho, é a regra ou, regra binária, sim e não. Tudo bem? Então, eu tenho algumas coisas aqui, ó. Essa visão aqui quer dizer que eu vou depositar um valor. Mas de onde está chegando para eu depositar esse valor? Né? Qual é a informação que eu utilizo? Quais dessas setinhas eu vou utilizar? Quando a gente começa a introduzir as regras, eu vou começar a entender que eu começo a melhorar o meu desenho de processo. Ó, se eu estou analisando, eu vou ter uma documentação, eu vou ter regularidade. Então, quando eu detalho melhor o meu processo com as minhas regras, o meu processo ele começa a ficar mais explícito. Tá? Então, por isso que eu sempre indico. Coloca uma regra, explicita ela, que o seu processo vai ficar muito melhor desenhado. Como é que funciona a regra OU, gente?
A regra ou é apenas uma alternativa funcionando. Então, a minha única alternativa é a tarefa 1, executou, finalizei o processo. Numa outra instância, é a minha tarefa 2 que é executada. A tarefa 2 terminou, finaliza o processo. Numa outra instância, executei a 3, finaliza o processo. Então, são alternativas de sim ou não. Tá? Então, é assim que funciona a regra ou. A regra e é paralelismo. Entendam o seguinte: eu estou com uma caneta e um lápis em cima da mesa. Paralelo é executar a ação ao mesmo tempo. Então eu preciso pegar a caneta e o lápis ao mesmo tempo para que a ação seja executada. Eu não posso dizer que eu vou colocar um paralelo e depois de 2, 3 segundos eu vou disparar a outra tarefa. Não. Se eu coloquei num processo o losango com a cruzinha, quer dizer que é paralelo. Quer dizer que as 3 tarefas, a 2, a 3 e a 4, serão executadas ao mesmo tempo. Tá bom? E quando eu finalizo com a regra, eu determino que, para executar a tarefa 6, as 3 tarefas têm que ser executadas ao mesmo tempo. Elas vão ficar aqui esperando quem? A tarefa 3, a tarefa 4. Porém, eu não terminei ainda. Minha tarefa 5 precisa ser executada. Por isso que é um paralelo, né? Fechei um ciclo, fecho o próximo ciclo e só então eu vou executar a minha última tarefa. Tá bom? Então, paralelo, execução de tarefas ao mesmo tempo. Giovanni, tem exceção? Tem exceção. Vamos ver como funciona o paralelo. Paralelo, execução ao mesmo tempo. Se uma tarefa terminou antes da outra, ela tem que ficar ali, ó, aguardando para que eu possa finalizar o meu processo. Ó, acabei a tarefa 1, ela vai ficar ali esperando. Acabei a tarefa 2, vai ficar ali esperando. Acabei a tarefa 3, só então eu vou terminar o meu processo, porque as 3 tarefas têm que ser terminadas para que eu consiga terminar, tá bom? Paralelismo é isso, tá, gente? Giovanni, tem exceção? Tem exceção, sim, senhores. Chamamos de ou implícito. É uma condição em que eu tenho combinação de regra. Ele funciona com esse losango, com a bolinha no meio. Posso executar a 2, a 3 ou a 4, ou eu posso executar a 2 ou a 4 ao mesmo tempo, posso executar a 3 e a 2 ao mesmo tempo, e assim por diante. O ou implícito, o ou inclusivo, desculpa, gente, ou inclusivo, é uma regra que permite a combinação de qualquer uma das ações que tem a sua sequência. Tá legal? Então, como é que funciona o ou? Ele funciona, qualquer regra pode ser executada. Tá? Então, eu executei a tarefa 1, vai lá e finaliza o processo. Posso executar a 2 e a 3, vai finalizar o processo. Então, eu me permito com que as tarefas sejam executadas em qualquer tipo de sequência. Tá bom? Bom, aqui é um exemplo básico de regra ou, aonde é um detalhe muito pequenininho, tá? Quando eu coloco uma regra ou dentro de um processo, no Visage, quando eu clicar com o botãozinho direito, ele transforma nesse tracinho. Quer dizer que a minha tarefa 2 é a minha tarefa padrão, tá bom? E assim para as demais regras. Só não para a regra de paralelo. Só isso, tá bom? Paralelo, execução, todos ao mesmo tempo. Como eu havia dito, não posso ter furo no meu fluxo lógico, tá legal? E existem algumas regras a serem seguidas. Tudo que eu começo com regra, eu tenho que finalizar com regra. O nosso verdinho aqui é o melhor dos caminhos. Então, eu iniciei com a regra ou, fechei com a regra ou. O que é que não pode acontecer, gente, nesse meio de caminho? Iniciar com um tipo de regra e finalizar com outro tipo de regra. O restante aqui, ó, é a minha condição ou inclusiva, que eu posso iniciar ela e fechar ela com um ou exclusivo, posso iniciar com ou inclusivo e fechar com paralelo, posso desenhar ou e não colocar regra no final?
Posso. O Bisage permite, a anotação BPMN permite. Posso colocar a regra paralelo e não colocar a regra no final? Posso. Mas não é bem utilizado isso no dia a dia, tá bom? Bom, esses desvios, alguns elementos equivocadamente são entendidos por outra maneira, tá bom? Mas o gateway, ele é um ponto onde a gente não faz pergunta para o processo. O gateway, aqui, ó, deixa eu só voltar para esse aqui, ó. Atentem para o verdinho. Esse gateway ou ele não faz pergunta. Tá? Muita gente clica aqui no objeto e faz uma pergunta dentro dele. É possível verificar se o meu processo está ok? Não. Gateway, ele responde aquilo que a tarefa está antecedendo a ele. Tá bom? Então, Gateway não faz pergunta. Gateway, ele responde aquilo que está acontecendo na tarefa que o antecede. Esses 4 são os 4 principais gateways que a gente utiliza dentro do BPMN. Quando a gente coloca um gateway simples, ele vazio, automaticamente ele é um ou exclusivo, tá bom? Mas por boa prática, por indicação, eu indico que toda vez que a gente colocar uma regra, a gente deixa ela explícita, como ou inclusivo, ou paralelo. Bom, a gente vai começar a falar bem mais técnico agora, e eu sei que eu estou vendo que eu estou com pouco tempo. Eu tenho objetos de início, objetos de intermédio dentro do meu processo e eventos de fim. Os meus objetos de início são aqueles que iniciam o processo de negócio. Eventos de início é tudo aquilo que inicia o meu processo. Eventos intermediários são processos que interrompem o meu processo e mandam uma informação para algum lugar, que aguarda algum tempo, que faz o link com algum outro ponto do processo. Tá? E os meus processos de fim é aquilo que finaliza. Só quero atentar para vocês, quando lá na frente a gente começar a desenhar processo, existe uma grande diferença entre esse objeto aqui, ó, que é a bolinha simples, com esse objeto aqui, ó, que é uma bolinha cheia. Esse objeto simples, ele finaliza um fluxo lógico do processo. Então, se eu estiver numa instância do meu processo, na primeira instância, estou na tarefa 6, começo a utilizar a tarefa 4, posso finalizar a tarefa 4? Posso, sem problema. Tá bom? Então, cada fim aqui eu tenho a possibilidade de finalizar o meu fluxo lógico. Já no evento final de término, que é esse objeto aqui, se eu estou executando a tarefa 5 e a tarefa 4 ao mesmo tempo em instâncias diferentes, se a tarefa 5 terminar, tudo que está acontecendo aqui embaixo acaba, eu encerro. Então, por isso que eu não posso me confundir em colocar esse objeto de término dentro do meu desenho de processo. Tá bom? Novamente, eventos de início. Eu posso ter eventos de início de determinado tempo, eventos intermediários. Estou aguardando algum tempo, 4 horas, 2 horas para executar a tarefa 6. E aí, aqui é a gama e objetos mais utilizados de eventos de início, eventos intermediários e eventos de fim dentro do BPMN. Tem muito mais, mas a gente não utiliza tudo isso não, gente. A gente utiliza somente os prioritários e o mais comumente usado. Eu só mostro para vocês que tem uma outra gama de eventos de início, intermediários e fins. Tá bom? A comunicação entre participantes do processo, eu já vou direto para a imagem. Quando eu desenho um processo, eu posso me comunicar com outros processos, e essa comunicação a gente se chama de mensageria. Então, ao executar a tarefa 1, eu estou mandando mensagem para um processo 2, que uma pessoa está executando, que ela só pode executar a tarefa 6 mediante ao recebimento desta mensageria, tá bom? Então, são mensagens sendo trocadas entre processos. Tá? Eu tenho processo 1, processo 2, mensagens sendo trocadas. Posso finalizar um processo enviando mensagem de finalização para outro processo ou outro participante.
ok? Aqui ainda estou trabalhando com processos independentes, tá bom? Então, aqui é um processo, aqui é outro, e estou trocando mensageria entre as tarefas. Então, é assim que funciona. É uma linha tracejada, e cada processo independente pode ter o seu início. O meu diagrama ele só vai estar correto se eu estiver com o meu fluxo lógico correto. Então, eu iniciei um processo, subi com uma mensageria, continuo com o meu fluxo lógico, mandei mensagem, e aí então eu finalizo o meu processo. Então, sempre tenho que ter um fluxo lógico e contínuo dentro do meu processo. Eu nunca posso ter uma tarefa sozinha. Essas duas tarefas de cima aqui, ó, ela não tem conexão, porque ela está tendo conexão de mensageria, tá? Então, tecnicamente falando, o único processo que está correto é esse desenhozinho aqui, tá bom? Dentro do Visage, ele traz para a gente o que pode ser ou não colocado dentro de cada objeto. Então, objeto de início, eu só posso ter uma saída, objeto intermediário, entrada e saída, objeto de fim, somente entrada, e assim por diante, tá bom? Entendimento de pools e piscinas. Já estou acabando, viu, Jaque? Tá certo. Pools e piscinas. As minhas piscinas são entendimento de processos independentes. Quando eu tenho as minhas raias, e é justamente isso, tá? Se eu tenho uma piscina e são raias, lembra da piscina olímpica? Tenho a minha grande piscina com raias para cada participante do processo. Então aqui eu começo a identificar quem é que executa determinada ação dentro do meu processo de negócio. E a interação, novamente, na interação de mensageria, sempre tratando de processos independentes. Decisão baseada em dados. A decisão baseada em dados são decisões de tarefas lógicas. Então, eu iniciei uma tarefa, tenho uma decisão baseada em dados lógicos que vou finalizar o meu fluxo lógico para isso. Quando eu tenho decisão baseada em eventos, eu preciso usar uma regra específica que cada uma das saídas vão sair por eventos intermediários. Tá? Então, aí começamos a entender um pouco mais da complexidade do BPMN. Aqui, gente, eu já estou num processo único, somente um único participante executando, com eventos intermediários vinculados a um subprocesso. Tá? Então, eu consigo pendurar vários eventos intermediários para que eu possa identificar qual é o caminho que eu vou seguir. Tá bom? Então, é bem mais técnico, é a questão de usabilidade dentro do Visage, dentro de ferramentas de modelagem de processo. Adicionar maior clareza. Cada vez que eu tenho um processo mais complexo, eu posso introduzir cores, eu posso introduzir objetos de observações. Gente, esse é um processo real. É um processo de solicitação de serviço dentro de um cliente que eu desenhei já há um tempo atrás, tá? Então, para entendimento do cliente, eu tive que colocar cores e fazer uma legenda, porque quando a pessoa batia o olho, o amarelinho, quem é que executa? O verdinho, quem é que executa? Tá? Então, esse desenho, ele foi plotado numa parede e ao lado dele tinha uma legenda. Então, quando as pessoas entravam na sala, já começavam a fazer a sua identificação por cores. Então, dentro do Visage, especificamente dentro do Visage, eu consigo identificar por cores as minhas raias. Tá bom? Dentro do meu processo, eu consigo adicionar objeto de texto, objetos de artefato de dados, sistemas, banco de dados. Consigo colocar objetos para identificar se é um documento Excel, se é um documento Word. Consigo fazer agrupamentos dentro de um processo. Tá? Então, esses objetos cinzas são objetos de observações. Consigo pendurar vários objetos de observação para agregar maior valor ao meu processo. Aí eu consigo colocar objetos de dados. São objetos que vou referenciar como um relatório, como um Excel, com a produção de um formulário.
consigo fazer agrupamentos, só para questão de visualização dentro do Visage, tá bom? Aqui eu já vou começar a introduzir para vocês melhores práticas. Então, como o material vai estar disponível para vocês, eu não vou entrar um por um aqui, não. Eu vou passar, e aí eu vou produzir o material. A Jaqueline distribui esse material para vocês e leiam. Boas práticas e melhores práticas dentro do BPMN têm que ser utilizadas, tá bom? A primeira que eu quero falar, e assim, o que que eu prezo muito, é que a regra ou, novamente, ela não faz pergunta. Ela responde aquilo que a tarefa a antecede, tá bom? Então, isso aqui está errado. Para as melhores práticas do BPMN, isso está errado hoje em dia, tá bom? Aqui, ó. Não falo sim e não, eu não faço pergunta. Eu coloco se a ordem foi aprovada ou reprovada, explicitando aquilo que acontece dentro da minha regra. Bom, mais boas práticas para vocês. A gente nunca escreve pergunta dentro dos gateways. Os gateways são eles que controlam as divergências. Eles são as portas lógicas que representam as regras de negócio. Eles não representam a execução de uma execução. É a minha regra, é aquilo para onde eu vou, para onde eu vou, para onde eu vou. Gente, ô Jaque, posso responder aqui rapidamente? Que isso é inerente ao que eu posso já responder para vocês. Sim, Giovanni. E só vou te pedir também para encerrar por causa do horário. Vamos lá, né? vamos lá. Vou responder aqui para vocês. O Visage, ele tem uma versão modeler que ela é free. Ela não precisa de licença. Se vocês quiserem uma licença para agregar valor, para fazer versões online de desenho de processo, aí é legal colocar uma versão paga, mas não precisa não, tá bom? Bom, no mercado a gente vai ter posters de BPMNs bem produzidos por aí, tá bom? Eu tenho alguns posters desses e, se quiserem, estou à disposição para disponibilizar. Até porque isso está na internet, eu vou reduzir o trabalho de vocês para poder fazer procura, porque eu tenho isso na minha biblioteca. Gente, peço desculpas por estar atrasando aí 5 minutos do horário de vocês, mas é como eu já falei, é muita coisa. Desculpa a minha correria. Queria falar muito mais, queria entrar muito mais no detalhe para vocês, mas espero ter agregado um pouquinho de valor aí com relação à disciplina BPM, com relação à anotação BPMN, tá bom? Agradeço imensamente, Jaqueline, essa oportunidade para poder bater papo com vocês, responder perguntas, e estou à disposição de vocês, tá bom? A gente que te agradece, Giovanni, a disponibilidade de vir aqui falar para a gente. E ainda mais de um tema tão importante, né? E tem muita gente interessada. Uhum. Eu acho que as pessoas já estão descobrindo que isso é necessário. Exato. Né? A mudança cultural da organização baseada em processos, hoje em dia, ela é fundamental. Com certeza. Com certeza. Você vai ver nos seus resultados, né? Que você vai conseguir Exatamente. alcançar. Exatamente. Mas, obrigado, pessoal. Pessoal, obrigada, viu? Boa noite para todos. Obrigada, Obrigado, Giovanni. gente. Valeu. Boa noite, Tchau. pessoal. Tchau, Boa tchau. noite.